E aí, rapaziada, Couto aqui, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série, onde eu vou estar falando sobre timing. No episódio de hoje a gente vai estar falando sobre profiling de expansão, X profiling de reversão semanal. Isso aqui é muito importante para você entender ali como que aquele candle semanal está se formando e em quais momentos a gente está apto para poder realizar a operação que a gente quer, né? A direção que a gente quer, para a gente não ficar preso no lado errado da movimentação. Aí o preço vai lá, estopa a gente e depois começa a andar a nosso favor. Justamente porque a gente não sabe identificar isso aqui. Bom, então, se você não está acompanhando a série, eu recomendo que você assista os últimos episódios. A gente já falou de bastante coisa interessante. E esse aqui vai ser mais uma complementação, porque você precisa utilizar tudo em conjunto. Você precisa utilizar todas as coisas. Porque senão, você vai, cara, saber só uma coisa ou outra e não vai ter continuidade no conhecimento, não vai ter aprofundamento no conhecimento. Então, é melhor você simplesmente voltar e assistir todas as últimas aulas, beleza? Mas beleza, então os perfis semanais, eles podem ser de expansão ou de reversão. Qualquer candle, ele pode ser de expansão, de reversão ou de consolidação. E o candle semanal não seria diferente. Então, para a gente operar o perfil de reversão, a gente tem que esperar a mínima da semana, ou a máxima, ser confirmada para operar de volta para a abertura semanal barra projeções a partir da reversão. Então, o que eu quero dizer com isso é, se a gente está num profile de reversão, a gente tem que esperar ele realmente colocar o pavio máximo dele, ele colocar a máxima mínima da semana, para só depois a gente começar a operar de volta para o preço de abertura dele. Então, ele estica para cima e depois volta tudo para baixo. A gente quer participar da movimentação de baixa, se a gente tiver um bias de baixa. Ok? Ou então se ele abre e estica tudo para baixo e depois volta para cima até o preço de abertura, a gente quer participar dessa movimentação de alta que ele faz, que lá no tempo gráfico menor vai ser uma expansão para cima. Então a gente tem que esperar ele colocar realmente a mínima, confirmar essa mínima, dar sinais de que ele está trocando o order flow para a gente poder começar a operar para cima. Entenderam? E isso é a questão do timing. Se a gente ficar tentando entrar no toque ou ficar traçando regiões e tentar ficar operando direto nela sem confirmação, não vai dar certo. Então isso aqui é uma questão de timing também. E essa mínima ela pode ser colocada também em um dia que tem um evento econômico, por exemplo. Então é muito comum desse tipo de profiling a mínima máxima da semana ser colocada numa quarta-feira, que é a metade da semana. E na quarta-feira a gente pode ter eventos econômicos, tipo PMI, CPI, FOMC, em que vão fazer com que o preço realmente confirme essa virada. Então, ficar tentando operar na segunda ou na terça vai estar stop. Ou ficar operando na quarta antes do evento econômico vai estar stop. Antes dele confirmar aquela reversão. Então, por isso que entra aqui na parte do timing. Então, esse é para operar reversão. E a gente tem aqui, para operar o perfil de expansão, a gente só opera a continuidade até o John Liquid. Então, esse aqui é o mais fácil, os de expansão, porque simplesmente ele vai fazer aquilo que a gente curte bacana, que ele vai começar a semana, vai colocar um pavio pequeno, já vai começar a expandir, e ele vai respeitar ali os premium ou discount arrays, né? No caso, se a gente vai vendo uma formação de alta, ele vai abrir, colocar a mínima, e aí ele vai começar a subir, e ali ele vai deixando nosso order blocks, nosso state of delivery, nosso fair value gap, enfim, e vai subindo, né? E a gente vai operando até o John Liquid. Ok? Então não tem muito segredo, é bem simples. Bora lá para um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo do perfil de reversão. Esse aqui engana muita gente, né? Esse perfil de reversão, que eu me refiro justamente a como esse candle semanal ele se forma. Então olha só, esse aqui na direita é o candle semanal. Esse aqui é o preço de abertura dele. Tá vendo? Bem aqui embaixo. E a gente tem, cara, toda essa expansão aqui para cima. Tá vendo? Aqui a gente faz, inclusive, o Market Maker Sell Model, né? Então a gente tem aqui o Original Consolidation, a acumulação 1 e 2. Aqui em cima é mais para reversal. Então, se eu quero operar aqui essa reversão para baixo, então se eu tenho o bias bearish, isso aqui é uma semana inteira do mês, estou no meio do mês aqui, tá? Inclusive. E a gente deixou aqui uma fair value gap semanal aqui atrás. Então é um PD array importante. Então eu estou pareando esse perfil semanal com o PD array semanal, certo? Mas isso aqui não precisa ser semanal, isso aqui pode ser do H4 para cima,
Pode ser um PD Array diário, né? Mas é mais comum a gente utilizar o profile semanal com PD Arrays semanais ou mensais. Beleza? Então esse aqui é um range. E aí ele volta aqui até a região de premium, esse range. E aqui em cima a gente está esperando uma reversão. Por que a gente está esperando essa reversão? Por causa desse contexto que a gente tem aqui. E por causa que nesse momento aqui a gente estava bearish. Então eu não vou participar dessa movimentação de alta. Eu vou ficar esperando a reversão. Porém, olha só que furada que é se eu ficar operando no toque. Ele vai chegar aqui, vai encostar nessa fair value gap. E ele vai dar uma pequena reação. E eu vou querer vender aqui. Só porque ele tocou aqui, nesse ponto. Ele não confirmou, não fez change state of delivery aqui. Não fez microstructure shift. Não inverteu uma fair value gap importante, que seria essa aqui. Por que essa fair value gap é importante e essa aqui não? Porque essa fair value gap aqui, ela foi responsável pelo preço voltar nela e jogar o preço novamente para cima. Já essa aqui não. Essa aqui o preço só consolidou dentro. Então essa não é relevante para a gente utilizar como inverse uma fair value gap aqui na frente. Essa aqui de baixo já é relevante para a gente utilizar como inverse fair value gap. Então tocou aqui, não fez nada. Mas se eu sou desesperado, ou seja, estou no timing errado, vou querer sair vendendo aqui. Aí ele sobe novamente, ó. Você pode ver que é um PD Array bullish, ou seja, um discount array, respeita. E vai indo cada vez mais para dentro desse range. Perfeito? E também tem uma coisa interessante, que é o seguinte, esse aqui é uma dica que eu quero dar para vocês, porém eu não vou dar nesse vídeo. Eu vou fazer vídeo mais para frente explicando sobre essa dica, sobre um molho especial que a gente tem para operar ranges, que eu vou... É bem simples, mas eu não vou explicar nessa aula porque eu quero que vocês tenham continuidade aqui nesse material e somente as pessoas que estejam prestando atenção vão conseguir pegar esses molhos aqui, beleza? Até porque não adianta eu fazer um vídeo de qualidade revelando tudo e as pessoas simplesmente ignorarem. Então, eu prefiro que poucas pessoas saibam, poucas pessoas peguem o segredo, mas façam bom uso. Então, ele continua. Aí aqui novamente, a gente poderia operar no toque, né? Pessoas que são desesperadas poderiam operar no toque aqui. O preço aí deu uma pequena retraída. Pô, vamos vender. Só que ele está consolidando aqui. Olha, de acordo com as fases do preço, se eu vim num topo anterior, e eu estou consolidando acima ou perto desse topo, é porque eu vou romper esse topo. Então isso aqui é uma coisa interessante também, para vocês prestarem atenção. Se eu vim nesse topo aqui, e eu estou consolidando próximo desse topo, eu vou romper esse topo. Então eu posso até descer aqui até uma região de discount, que aí vai parecer que eu vou começar a reverter. Porém, a gente tem uma acumulação aqui. Então eu vou reverter e continuar subindo. É mais comum ele já começar a romper a partir daqui. Aí aqui em cima ele faz a mesma coisa, ele rompe aqui de novo. Aí dá esse pequeno recuo aqui, a pessoa já fica, vai vender, vamos vender. Essa pequena fair value gapzinha aqui, premium discount aqui, desse pequeno range, respeita ainda. Então, ou seja, o cara poderia ficar preso aqui nessa porção de price action, querendo vender, o que não estaria errado, porque posteriormente o preço ia dar a venda dele. Porque o bias de baixa estava certo. O downward curve era mais embaixo. Porém, o perfil semanal aqui é uma reversão. Porque olha o tamanho dessa expansão que ele deu aqui para cima. Ah, Couto, como é que eu vou saber, cara, que vai ser um perfil de reversão aqui? Cara, quando ele está aqui, você não consegue saber. Beleza? Quando ele está aqui, encostando pela primeira vez, não tem como você saber. Porém, você tem que esperar suas confirmações. Você pode ver que ele não confirmou nada aqui que ele ia cair. Então você não ia vender aqui. Você ia esperar. Aí, a partir do momento que ele veio e rompeu aqui para cima, cara, você já sabe que você está no perfil de reversão. Agora, a partir daqui, quando ele passou desse topo de novo, você já sabe que ele está no perfil de reversão, porque ele está com um corpo bem grande até aqui em cima, né? Quando ele estava aqui, ele estava com um corpo bem grande até aqui em cima. Então, você tem que esperar de fato ele confirmar. E como que ele confirma isso, Couto? Cara, são sinais de order flow. Quando a gente está subindo, o que a gente faz? A gente rejeita mínimas, rompe máximas e respeita discount arrays. Essas são as três coisas que acontecem no order flow bullish. Então, se eu estou subindo, estou fazendo esse order flow pesado para cima, eu vou respeitar essas três regras. O preço ele vai começar a virar quando ele começar a apresentar os sinais de que ele está começando a desrespeitar esses três sinais e está começando a dar os três sinais opostos. Ou seja, respeitar
Premium Arrays agora. Romper mínimas e rejeitar máximas. Então ele tem que começar a fazer isso. E ele vai começar a fazer isso a partir do quê? De rejeitar máximas. Então eu tenho que esperar ele rejeitar uma máxima primeiro, para poder colocar essa máxima da semana. Depois romper mínimas e depois respeitar Premium Arrays. Aonde que ele começa a fazer isso? Bem aqui nessa bolinha, que é a máxima da semana. Então aqui ele preenche todo esse Fair Value Gap, tá vendo? E aqui em cima, sim, ele começa a dar esses sinais. Então você percebe aqui, tá bem pequenininha, mas eu acredito que para você ver. Bem aqui onde está a bolinha tem esse topinho, aonde ele rejeitou esse outro topinho anterior aqui. Aí tem essa mínima, ele rompeu essa mínima, ele fez aquele run liquidity, tá vendo? E ainda rompeu com a Fair Value Gap. Então aqui sim ele fez o nosso Market Structure Shift, aqui no H1, tá vendo? E ele começou a cair. Então ele começou a dar os primeiros indícios aqui em cima de que ele poderia estar trocando esse order flow, rejeitando o máximo e rompendo mínimas. Agora, qual que é a última coisa? Respeitar discount arrays. Opa, respeitar premium arrays, né? E romper discount arrays. Então, o que é o discount array? É aquilo que eu comentei para vocês. Do fato dele ter, por exemplo, essa Fair Value Gap aqui embaixo, que já foi utilizada como discount array uma vez. Se ele romper esse discount array, ele vai estar indicando também esse order flow bearish. Então, essa Fair Value Gap aqui, que já foi utilizada uma vez para expandir o preço, quando a gente romper ela, a gente vai estar rompendo esse discount array, o que vai fazer com que o preço demonstre para a gente essa força do order flow de baixa. Então aqui em cima, onde que a gente tem isso? A gente tem isso aqui, ó, nessa Fair Value Gapzinha aqui, ó. Porque ela foi utilizada uma vez para jogar o preço para cima. E nesse order block aqui também. Então, quando a gente inverter isso aqui, aí sim a gente vai ter também mais uma confirmação. Mas o principal é rejeitar máximas, romper mínimas e respeitar premium arrays. Então, dando um zoom aqui para ficar melhor, só no price action da semana, a gente vem e coloca essa máxima, que é uma intermediate term high, que é justamente esse padrão, né, de 3 topos assim. E esse aqui de cima vai ficar sendo um topo forte, porque é o topo que rejeita e faz o chain state of delivery. Então, ele é o que faz o chain state of delivery. Você pode ver que aqui atrás a gente não teve chain state of delivery antes, ó. Então, a gente teve chain state of delivery aqui? Não. A gente teve chain state of delivery aqui? Não. Aqui? Não. Aqui? Não. Só tivemos aqui em cima, do H1. Ah, Couto, mas eu quero pegar o chain state of delivery do 1 minuto. Mano, aí você vai ter um monte. Certo? Mas não é isso que a gente está querendo fazer. A gente está querendo pegar o chain state of delivery, os order blocks do tempo gráfico de H1. Aqui em cima, então, ele veio romper isso aqui com intensidade. Tá vendo? Deixou o Fair Value Gap aqui, deixando o Premium Array. Depois ele desceu. Pô, já está indicando pra gente o que? Que ele está, né, começando a mudar esse order flow. Então, a partir daqui, a gente já pode começar a olhar para vendas. A partir do momento que ele deixa esse Fair Value Gap aqui, a gente pode começar a olhar para vendas. Você pode ver que ele acaba fazendo uma pequena consolidação aqui. Porém, como a gente expandiu para baixo e depois a gente consolidou, isso aqui indica que a gente vai continuar caindo, certo? Então, o que ele faz? Ele vai vir botar esse pavio aqui, justamente, ó, se a gente puxar um Premium Discount aqui, esse paviozinho ele vai estar na região do Premium. Nenhum desses corpos aqui, desse Price Action, estava na região do Premium. Já esse pavio aqui, sim, chegou na região do Premium, tá? E aí ele vai, ó, explode para baixo de novo. Quando ele faz essa explosão aqui para baixo, fecha abaixo desse corpo aqui. Aqui, se você não quisesse vender aqui, você poderia vender a partir do momento que ele rompeu aqui. Você já ia ter um timing para poder começar a trabalhar vendido. Então, ou seja, você esperou ele formar realmente o topo e está trabalhando aqui nessa expansão. Tá legal? Isso é um price action de qualidade. Aqui, ele vai, então, romper agora o nosso primeiro discount array, que é essa Fair Value Gapzinha aqui, que foi utilizado uma vez que eu joguei o preço para cima. Pode jogar aqui para frente, você vai ver que ela inverteu esse ponto. E aí ela vai deixar um Premium Array aqui. E olha só como que o mercado ele vai encostar nesse Premium Array e já vai começar a ser jogado para baixo. Ah, Couto, mas por ele demora, fica meio consolidado. Cara, é normal. Se você não se acostumar com isso, você não tá apto a operar, tá? Tem que se acostumar com os períodos laterais e segurar os seus alvos, os seus objetivos, né? Então, beleza. Então, aí ele foi ali no Premium Array. Como ele fez esse sweepzinho aqui, a gente pode considerar isso aqui um order blockzinho. Ó, rompeu para baixo, joga aqui para frente, Fair Value Gap aqui, Fair Value Gap mais order block, continua jogando preço para baixo, até chegar onde? Até chegar na abertura semanal, tá vendo? Que é justamente o nosso alvo quando a gente está operando esse profile aqui de reversão semanal.
Beleza, pessoal? Então esse aqui foi esse primeiro cenário, Market Maker Sell Model, bem clean que a gente teve, tudo dentro de um candle semanal apenas. E aí, ou seja, a gente operou daqui para frente, né? Da Smart Money Reversal para frente. Parece meio óbvio, mas muita gente erra nisso, muita gente peca nisso, beleza? Então o próximo exemplo aqui é de uma expansão semanal. E essas expansões semanais elas vão tender a acontecer, então, depois de uma reversão semanal. Então aqui atrás a gente teve essa outra semana aqui, que foi uma semana que foi cortada no meio, inclusive. E logo depois aqui da abertura, ó, tá vendo aqui julho? Aqui julho abre mais ou menos aqui, ó. Então aqui já no comecinho de julho ele já veio, colocou essa máxima, sweepando, fazendo market shift, premium array, respeita a premium array e explode para baixo. Tá vendo? Market shift, sweep. Então isso aqui é uma seasonal reversal. Tá? Por causa da SASO, das coisas que a gente viu anteriormente lá nos nossos primeiros vídeos. Que a gente viu sobre a Long Term Perspective. Certo? Então a gente está juntando as duas coisas aqui agora, basicamente. E a gente expandiu aqui para baixo. Chegou aqui agora. Esse ponto aqui fechou a nossa semana. E por que está aqui numa quinta-feira? Porque a gente teve feriado. Então, como eu estou olhando o gráfico de futuros aqui, ele junta o candle da quinta com o da sexta. E a gente vai pegar o open a partir daqui, né? O fechamento a partir daqui. Ok? Aí, ó, é esse candle semanal aqui da direita. Justamente aqui a gente teve esse sweep. Então, o preço ele abre aqui nesse ponto, faz o sweep e começa a cair. Então aqui ele já está colocando um pavio pequeno pra gente. Você pode ver que ele abriu próximo do Premium Array. Porque puxa um Premium Discount daqui até aqui, ou melhor, desse topinho até aqui. Isso aqui vai estar na região do Premium. Então ele vai estar fazendo esse sweep já numa região do Premium. Tá vendo que essa máxima aqui, ela não foi relevante? Ela não foi utilizada para expandir o preço para baixo? Por quê? Porque ela está fora de time, ela está fora do tempo. Ela serviu como liquidez. Qual foi a máxima relevante? Essa aqui, justamente por causa da Seasonal Reversal e por causa da abertura do mês aqui no meio da semana. E depois é que a gente tinha que esperar outra máxima relevante ser formada. Essa aqui não era, porque é uma máxima de meio de semana aqui. E aqui na frente, sim, quando a gente abre essa próxima semana aqui, a gente coloca essa reversal aqui. Que é realmente válida. Tá vendo? Então o preço nunca mais voltou nesse topo. Aí aqui ele vai começar a fazer esse price action bearish aqui, que não é de muita qualidade, eu sei, porém eu escolhi esse exemplo justamente para poder mostrar para vocês que você só precisa, né, saber que ele está numa expansão de baixa para colocar o seu stop protegido. Então só de você saber o local onde você vai colocar o seu stop protegido, você estando num profile de expansão semanal já é suficiente. Então passando aqui, não estou considerando eventos econômicos aqui. Beleza? Aí você vai falar, pô, mas e esse FOMC? Eu só coloquei aqui esse FOMC, não como um evento importante, porque esse FOMC aqui ele é importante quando você tem interest rates, né, taxa de interesses, parada de taxa de juros. Aí você tem eventos importantes, ou quando você tem o Powell falando. Esse aqui foi um outro membro lá falando, e normalmente isso não interfere muito no mercado. Tá? Mas eu coloquei ele justamente para poder mostrar uma coisa. Porém, eu não estou considerando nenhum outro evento econômico nessa semana. Até porque não teve muitos eventos econômicos, tá? Então por isso que ela foi meio parada assim. Mas o que eu queria que vocês vissem é o seguinte. A questão do topo e fundo protegido, né? No caso, topos aqui. A gente expande para baixo. A gente retorna até a região do premium desse range aqui. A gente não precisa mais voltar nesse topo. E aqui a gente usa a SMT, ó, para poder colocar essa máxima relevante. Então quando ele começar a expandir a partir daqui, ele faz o Chain State of Delivery, tá vendo? A gente pode trabalhar para baixo aqui nessa pernada, indo em direção a essa mínima. A partir do momento que ele plota essa SMT e ele começa a segurar aqui. Então aqui ele vai justamente colocar também um novo topo protegido, tá vendo? Por causa dessa SMT. Depois ele vai repetir a mesma coisa, ele vai voltar aqui, olha só, vai ficar lento o price action até ele colocar essa SMT dentro da região do premium, beleza? E por que eu vou considerar essa aqui? Por que vamos ver, esse topo aqui a gente não poderia começar a vender a partir daqui? Bom, ele não fez o Chain State of Delivery aqui. Beleza? Então aqui a gente tem Premium Arrays. Essas Value Gaps. A gente pode jogar para frente. Vai que você vai voltar ali. Vai colocar essa SMT. Vai fazer o Chain State of Delivery aqui. Vai começar a cair. A partir dessa parte da semana aqui.
na quinta e na sexta, que o preço dele ficou um pouco melhor, né? Começou a dar mais continuidade. Faz o range, Premium Array, volta até a região do Premium, desce, change the favorite order block, ó, joga para frente, pode ser utilizado para expandir o preço para baixo. Aqui de novo, a mesma coisa, ele desce, dá uma retornada, order block, pode ser utilizado para jogar o preço para baixo, ou joga o preço para baixo, vai ver o gapzinho aqui, ou dá o último pushzinho para baixo, aí aqui fecha a semana. Então isso aqui é um profile de expansão que a gente vai estar trabalhando a favor aqui no nosso já liquidity semanal. Então a gente vai só seguindo bias aqui mesmo, entendeu? A gente, desde lá de cima dessa máxima da semana, que foi uma máxima pequena, um pavio pequeno aqui, a gente pode já ir utilizando, beleza? Então isso aqui é a questão do timing, que você tem que ficar ligado. E nesse aqui a gente vai estar utilizando mais o short term perspective. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai estar utilizando o short term perspective. E ele, inclusive, remete muito a essa questão da SMT aqui. Então, o que seria essa intermediate term perspective aqui que eu estou mostrando para vocês? É a questão dele colocar esse pavio pequeno e já começar a expandir. Então, a gente pode esperar esse order flow de baixa para toda semana, entendeu? Essa que é a questão do profile semanal. Já essas coisas da SMT, do Premium Discount aqui, é short term perspective, onde eu vou mostrar para vocês em episódios futuros. Perfeito? Mas imagino que dá para vocês compreenderem aí tranquilamente essa questão do timing. E é isso, pessoal. Então, no nosso próximo episódio aí a gente continua. E até a próxima.